Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui a continuidade dos nossos estudos da História Geral. Em especial, nesse último capítulo da apostila 2, tchutchucos, eu vou começar a trabalhar com vocês as chamadas doutrinas do século XIX, que muitos conhecem como ideologias do século XIX. Outros, entretanto, conhecem como movimentos do século XIX. Mas não importa. O que eu vou trabalhar com vocês aqui, tchutchuco, são as principais ideias que fizeram parte desse grande século, que é o século XIX. Inclusive, a quase totalidade dessas ideias que eu vou trabalhar já foram trabalhadas em filosofia, na sociologia, na literatura, inclusive na biologia e por aí vai. Nesse caso, o que a gente faz dentro dos estudos históricos é colocá-lo dentro desse cenário, explicar o contexto e, logicamente, abordar os elementos principais dessas principais ideias do século XIX. Tá legal? Então, vamos lá. Então tá aqui, tchutchucos, e antes da gente começar a trabalhar as principais doutrinas ou ideias desse momento, eu tenho que fazer uma introdução para que vocês compreendam por que essas doutrinas nasceram nesse momento ou por que muitas são chamadas ou ideologias ou movimentos. O básico é que vocês guardem como resumo que todas essas ideologias do século XIX são carinhosamente apelidadas de ismos, dentre as quais a gente sempre vai destacar que logo logo eu vou dar uma pincelada para a gente acompanhar: o liberalismo, o nacionalismo, o positivismo, o socialismo, o anarquismo e tantas outras, tá? Mas o detalhe é o seguinte: vamos olhar para o século XIX e vamos relembrar, já que nós estudamos bastante desse período, o que ele significou? Então vem cá. Tchutchukos, a primeira grande jogada do século XIX é compreendê-lo como o século da burguesia. Já pararam para pensar assim? Olha lá que coisa curiosa. É o século da burguesia porque esse século é o século das revoluções e das unificações. E pensem, todas as revoluções e todas as unificações que a gente trabalhou desse momento são muito ligadas à burguesia. Fizeram parte dos anseios da burguesia que lutavam pelos seus direitos e pelas suas garantias desde o final da Revolução Francesa. Tá legal? É século XIX, século da burguesia também, por quê? Porque é nesse momento que a gente vai ter a afirmação do poder político e econômico dessa burguesia. E, de certa maneira, essa afirmação do poder político e econômico acaba sendo consolidado nos ideais do liberalismo. E lembrem-se, a gente ainda vai trabalhar. O liberalismo não é desse período, ele se consolida nesse período, tá? Mas quando se utiliza o liberalismo como respaldo ideológico, reforça-se a ideia de que realmente esse é um século burguês, é um século da burguesia, tá bom? Outro ponto importante é o século da burguesia, porque aqui a gente percebe também a consolidação do sistema capitalista. E olha só que longa jornada. A gente vinha acompanhando o sistema capitalista desde o seu nascimento lá na Baixa Idade Média. E é nesse momento do século XIX que a gente vai ter a consolidação. Mas foi uma longa jornada, por quê? Porque do século XI até o século XIX, ou seja, por durante 800 anos, o capitalismo passou por altos e baixos, o capitalismo passou por diversas fases, como o pré-capitalismo, capitalismo mercantil, capitalismo industrial. Tchutchucos, e nesses percursos a gente vai percebendo que o sistema vai se amoldando, mas sempre tentando garantir os interesses e, lógico, os privilégios dessa camada burguesa. Tá bom? Agora, eu vou pedir para vocês olharem para esse século XIX por um outro prisma, tchutchucos. É o prisma que nós consideramos como o prisma científico ou o prisma tecnológico. Tchutchukos, essa é uma época, e por isso muitos falam que é uma época gloriosa, de progresso. Então o século XIX é o século do progresso, e é o século do progresso material. A humanidade nunca desenvolveu e acumulou tantos bens materiais nesse momento. A gente também entende como uma época de progresso teórico,
as grandes teorias, como por exemplo o darwinismo e outras tantas correntes de pensamento na ciência, surgem aqui e se consolidam aqui também. E é um período de progresso científico, pessoal. O avanço científico e a criação de maquinários nessa época nunca havia sido tentado e conseguido tamanho destaque como agora. Então, a gente olhando por esse prisma um pouco diferenciado, a gente identifica que o século XIX é um século progressista. Mas que é uma parte mais interessante ainda, vocês podem olhar de uma terceira forma para esse século XIX. É um século de otimismo, pessoal. É um século de otimismo porque os grandes conflitos nesse momento são suavizados. Aqui, por exemplo, com a ideia do Congresso de Viena de equilíbrio europeu, pelo menos a segunda metade desse século é uma época um pouco mais tranquila. E é um otimismo que acaba se utilizando bastante das impressões na arte. Aqui vocês vão perceber o grande boom do romantismo. Esse clima de otimismo é muito utilizado na ciência e, de certa maneira, muito importante para o que nós chamamos de progressão da vida. Então é um século diferenciado quando você olha para esse aspecto, que é o aspecto que a gente pode falar que é o aspecto de transformações, e identificar que o século XIX realmente não foi um século diferente. Tá legal? E ele não foi diferente mesmo, pessoal, porque aqui a gente estuda as grandes doutrinas ou ismos, ou como vocês muito conhecem, ideologias, movimentos que tanto fazem parte ainda da atualidade. E por que eles nasceram nesse momento, tchutchucos? Esses ismos nasceram nesse momento, tchutchucos, por conta do contexto. Tirando isso que eu apresentei para vocês como século da burguesia, século do otimismo, século do progresso, vamos mergulhar e lembrar o que vocês já aprenderam como o contexto em que norteamos o estudo dessas doutrinas. Quer ver? Primeiro contexto, pessoal, o conservadorismo do Congresso de Viena. Tchutchukos, eu já falei sobre esse Congresso de Viena várias vezes, né? Não só como aula, mas também como elementos para se entender determinados assuntos. Mas o básico qual é? O Congresso de Viena, ele foi uma reunião dos países vencedores de Napoleão, isso em 1815, e nessa reunião ficaram estabelecidos alguns elementos que vão fazer com que durante boa parte do século XIX não haja muitos conflitos e haja um retorno às ordens ditas absolutistas. Exemplos: é o Congresso de Viena que estabelece o retorno das fronteiras ao período anterior à Revolução Francesa. É o Congresso de Viena que restaura não só as monarquias, mas também o tradicionalismo. E é o mesmo Congresso de Viena, pessoal, que cria uma espécie de organismo militar, de aliança militar, que é a Santa Aliança, para coibir qualquer movimento contrário ao conservadorismo e, olha só que coisa interessante, favorável às ideias liberais. Entenderam? Então, algumas doutrinas elas se aproximam desse conservadorismo do Congresso de Viena e outras, lógico, são refratárias. Então, esse contexto é para demonstrar o quanto o conservadorismo do Congresso de Viena foi responsável, por exemplo, desce aqui um pouquinho, pelo desenvolvimento do nacionalismo. Tá bom? Mas avança, vamos olhar um segundo contexto. Segundo contexto para o nascedouro e desenvolvimento dessas ideologias que eu vou tratar com vocês é a segunda revolução industrial, tchutchucos. Para quem estudou, lembra o seguinte: a segunda revolução industrial ela foi uma evolução da primeira, lógico. Só que nessa evolução da primeira, a gente vai ter, por exemplo, o reforço do capitalismo. Lembraram? É nesse reforço do capitalismo que nós temos o nascedouro de um segundo tipo de capitalismo industrial, que é o capitalismo financeiro. Pegaram? Então a gente vai ver um pipocar de grandes empresas supranacionais que passam a monopolizar o capital, os negócios e os mercados. Tudo bem? Outra coisa importante que vocês viram quando falaram e estudaram sobre a segunda revolução industrial, aquele desenvolvimento técnico, pessoal, uma evolução natural da primeira etapa, da primeira revolução industrial, só que esse desenvolvimento técnico era muito mais científico, né? Era muito mais profícuo. Ali a gente vai ter a energia elétrica, o motor a combustão, os maquinários, joia?
E o terceiro ponto que vocês têm que lembrar dessa segunda revolução industrial, queridos e queridas, é o aumento dos conflitos sociais. Por quê? Porque notoriamente sabemos que a segunda revolução industrial ela foi feita por e para a burguesia, né? Então quem passa a sofrer mais do que nunca, explorado e cada vez menos com direitos, é o operariado. Então, por exemplo, com tudo isso que eu falei da segunda revolução industrial, nós tivemos o desenvolvimento das ideias socialistas, tá? Ou os socialismos. A gente vai estudar o socialismo utópico, o socialismo científico, entenderam? E não bastasse isso, a gente vai ter também com toda essa tecnologia o desenvolvimento, por exemplo, do positivismo. Afinal de contas, o que foi o positivismo? Bem rapidão. O positivismo foi uma corrente filosófica que defendia o progresso, defendia esse acúmulo de bens materiais também. Tá joia? Então avança no contexto. Outro contexto que a gente tanto trabalhou aqui, tchutchucos e tchutchucas, foram as revoluções liberais. Todo mundo vai lembrar. Revoluções de 30 e 48, as duas começaram na França, uau, só que não bastassem ter começado na França, elas foram se alastrando por todo o continente europeu e também atravessando o Atlântico, aportando aqui na América. Olha só que legal. Durante essas revoluções liberais, vocês vão ter a afirmação do nacionalismo. Opa, já vou circular agora. A revalidação e fortalecimento de um liberalismo que estava sendo coibido. Vamos ter as unificações, que daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco mais. E, sobretudo, durante essas revoluções liberais, o operariado, principalmente, lógico, a partir das revoluções de 48, passam a ensaiar uma transformação dentro do seu pensamento, que foi a adoção da ideologia marxista, o socialismo científico. Tudo bem? Então reparem, já circulei, as revoluções liberais, pelo próprio nome e pela própria acepção do termo, reforçam o liberalismo. Entenderam? E para finalizar, pessoal, quando a gente fala do último contexto, que são as unificações tardias, as unificações da Itália e da Alemanha, que vocês acabaram de terminar de estudar, a gente fala de uma catálise, né? Porque as unificações da Itália e da Alemanha catalisaram todas as influências e muitas ideologias que a gente vai estudar aqui, como nacionalismo, liberalismo, algumas beberam da fonte do positivismo e por aí vai. Então, tchutchucos, perceberam a importância dessa introdução para vocês captarem um contexto e dialogarem com todas essas doutrinas ou ideologias que foram criadas e se consolidaram nesse momento? É importante, tá? Porque cada uma das doutrinas ou ideologias estão ligadas ao seu contexto, nasceram nesse ambiente, tá legal? E o que a gente vai estudar propriamente? Tchutchucos, eu vou estudar uma série de ideologias, uma série de doutrinas ou movimentos, tá? E eu separei algumas só para vocês se ligarem da importância de cada qual. Eu nessa introdução fui fazendo a conexão do surgimento de cada qual, dando exemplos de como é que nasceram, né? Mas durante as aulas a gente vai aprofundar para entender as principais ideias, como foram se desenvolvendo, os principais teóricos, tá? Então aqui, nessas principais ideologias, eu estou destacando aquelas que as pessoas mais lembram, aquelas que geralmente caem em prova. E também estou destacando aquelas que fizeram muito barulho nesse século XIX. Vamos olhar rapidão o que cada qual tem para nos ensinar? Então vamos lá. Tchutchucos, primeira grande ideologia dessa época, primeira grande doutrina dessa época é o liberalismo, que vocês estudaram lá no final do primeiro ano, estudaram também no começo desse segundo ano e ainda vão continuar estudando. Tchutchucos, a priori, o liberalismo ele foi um tipo de pensamento desse século XVIII e principalmente XIX que sempre defendeu a liberdade política, social e econômica, tá? Não à toa, o nome liberalismo vem da liberdade. Eles são defensores ardorosos da liberdade humana. E olha só que coisa curiosa, um dos grandes pais do liberalismo, propriamente do liberalismo político, foi o John Locke, aquele que tanto defendeu os direitos ditos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade, tá bom? E a quem servia o liberalismo?
O liberalismo servia à burguesia, e foi essa burguesia que tomou de assalto o século XIX, utilizando sempre essa ideologia para se consolidar e para se evidenciar. Tá bom? Próxima ideologia famosa do período. A gente viu bastante quando trabalhamos as unificações da Itália e da Alemanha. É o nacionalismo. E é super complicado você defender o nacionalismo assim, muito rápido, né? Tanto é que eu já fiz uma apresentação do nacionalismo lá na introdução sobre as unificações tardias, e aqui eu vou fazer uma melhoria de apresentação. Mas a priori, o que vocês têm que lembrar? Que o nacionalismo desse século XIX, tchutchucos, era a defesa do Estado-nação. Não era só a defesa dos costumes, tá? Como era feito outrora, como era feito lá atrás, até o século XVIII. Agora não. Nesse século XIX, como vocês viram nas unificações tardias, o nacionalismo ele defende o Estado e a nação. Na verdade, ele defende uma simbiose, que esse Estado e essa nação sejam um só, e todos os cidadãos entendam isso como sendo a pátria-mãe, tá bom? Mas aqui continua um dos aspectos sempre muito fundamentais do nacionalismo, que são as tradições. E interessante porque essas tradições são únicas, né? Às vezes são muito assintosas porque são impostas, mas tradições geralmente são muito apropriadas para falar de nacionalismo. Tá legal? Outra ideologia. Essa, inclusive, é uma ideologia que vocês estudaram bastante na sociologia, devem ter visto também na filosofia, acompanharam comigo lá no primeiro ano, quando eu apresentei correntes historiográficas, e mais recentemente vocês estudaram com Adriano. Afinal de contas, o positivismo ele foi muito importante para a derrubada do Segundo Reinado, tá? Mas propriamente, o que foi o positivismo? Tchutchukos, o positivismo, que foi uma corrente filosófica, portanto uma doutrina, né, uma ideologia, foi uma tentativa de defesa das tecnologias e também do capitalismo, abordando sempre a ideia de que isso é evolução, de que o ser humano ele supera aquela etapa primitiva através das tecnologias e do capitalismo e se coloca em rumo ao progresso. Tanto é que o lema do positivismo é muito clássico, né? O amor por princípio, a ordem e o progresso. Interessante, né? Tchutchukos, vamos estudar também, e é uma ideologia super típica dessa época, teve bastante participação nas revoluções de 48, os socialismos, tá? E aí, para quem lembra de ter estudado em filosofia barra sociologia, os socialismos, eles aparecem aqui no plural porque foram dois durante esse século XIX. O socialismo utópico, aquele socialismo mais romântico, e o segundo socialismo é o científico, também chamado de marxista ou revolucionário. Tanto um quanto o outro, pessoal, dada, lógico, as suas especificidades, defendem, nesse contexto, os direitos do proletário, ou dos proletários. Mas, prof, quem são os proletários? Tchutchuco, os proletários são os operários, tá? Então, as correntes socialistas, elas defendem esse tipo de mão de obra que é altamente explorada nesse contexto da segunda revolução industrial. Tá legal? Mas, ao mesmo tempo, o que eu até peço para vocês tomarem bastante cuidado, um dos socialismos, que é o socialismo científico, defende também a transformação. Vocês vão lembrar durante as minhas aulas, porque foi dito lá em filosofia, por exemplo, que o socialismo científico ele não aceita o capitalismo. Ele acha o capitalismo um sistema superado, um sistema que sempre foi pautado na exploração e por isso tem que ser demolido. Então, quando se fala da transformação, fala-se que o socialismo científico defende o comunismo, aquela ideia de uma sociedade perfeita. Tá legal? E vamos estudar também, dentre essas principais ideologias, o famoso anarquismo. E o mais interessante do anarquismo é que ele é derivado do socialismo, pode ser utópico ou científico, tá? E o que ele tanto defende? Primeiro, ele defende demais o fim do capitalismo, tal qual o socialismo científico, mas em lugar desse capitalismo e das formas de poder que ele criou ou que ele sustentava, eles defendem o não-Estado. Eles negam todas as formas de Estado. Tanto é que daí você tem um nome, anarqué,
sem poder, esse é o anarquismo, tá bom? Agora, tirando essas principais ideologias, que outras a gente vai estudar, que vocês lembram? A gente vai estudar o romantismo. O romantismo, ele foi muito mais um movimento artístico, né? A gente vai estudar o evolucionismo, que foi muito da ideologia dominante no meio científico dessa época, não é? A gente vai estudar também a doutrina social cristã. A doutrina social cristã foi o pensamento da Igreja Católica nesse momento. E a gente vai estudar um grande movimento chamado internacionais. E as internacionais, elas foram um movimento que tentaram unificar os socialismos e o anarquismo, tá? Então tá aqui, tá apresentado a vocês, pessoal, o que são essas doutrinas ou ideologias ou ainda movimentos do século XIX dentro do contexto, muito importante. É daí que você entende por que nasceram, como se desenvolveram e por que fizeram tanto sucesso. Apresentei as principais das ideologias que vocês costumam lembrar, aquelas que geralmente caem em prova. Inclusive, vocês podem usar até como argumentação numa uma questão dissertativa, numa redação, quem sabe. E mostrei que cada uma delas tem lá o que mais propriamente lhe concerne, o que mais defendem, qual é a ideia central. Tá joia? Então, nessa primeira aula, além dessa introdução, vamos olhar, tchutchucos, a primeira grande ideologia, a primeira grande doutrina, que é o liberalismo. Vamos? Então vem comigo. Então o liberalismo, tchutchucos, ele foi talvez o tipo de doutrina ou ideologia ou movimento de maior expressão nessa época. Por quê? Porque, como eu disse para vocês na introdução, sendo o século XIX, por uma análise, o século da burguesia, esse liberalismo, como sendo uma espécie de expressão dos anseios burgueses, acabava se identificando com o período. Agora, atenção, eu comentei com vocês, inclusive, que o liberalismo não é uma doutrina nascida no século XIX. Ele nasceu lá atrás, ele nasceu lá na Idade Moderna, né? Então deem uma olhada aqui e vão lembrando conforme eu for falando, porque são assuntos que vocês já estudaram. Por exemplo, a primeira origem do liberalismo, quando a gente fala desse pensamento de expressão burguesa ou dos anseios burgueses, é durante a Revolução Gloriosa. Tchutchukos, para quem não lembra, a Revolução Gloriosa ela foi a última etapa das revoluções inglesas, tá? E ali, dentro do que nós estudamos, lembra que eu falei para vocês de uma coisa chamada Bill of Rights? Opa, Declaração dos Direitos, exatamente. Um documento que protege, aspas, o cidadão contra as arbitrariedades do rei. É ali que nasce o que vocês chamam de parlamentarismo inglês, a monarquia parlamentar. Bom, pois bem, tchutchukos, nessa Revolução Gloriosa foi criado o esboço do que nós chamamos liberalismo com conceitos iniciais, dentre os quais o que vocês vão anotar sempre para lembrar é o liberalismo político, tá? Então pensa comigo, o Bill of Rights, quando protege o aspas cidadão das arbitrariedades do rei, ele está fazendo o uso e a aplicabilidade da liberdade política. E ó, lembrando, de todos os grandes intelectuais dessa primeira etapa do liberalismo, nesse nascedouro do liberalismo, quem é o cara que vocês vão guardar? Isso, John Locke. O John Locke, que inclusive aparece também no movimento iluminista, que defendia que o ser humano ele tem que ter os seus direitos naturais protegidos. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá bom? Tchutchukos, em seguida, lá no século XVIII, nós temos uma segunda origem do liberalismo que acontece durante o movimento iluminista, tá? Para quem não lembra, o movimento iluminista ele foi um movimento nascido na Europa que se contrapunha ao absolutismo. Era também um fervoroso defensor da razão. O movimento iluminista era contra a ignorância. Lembraram? Pois bem, o iluminismo ele fez uma sistematização das ideias liberais, do liberalismo, apresentando conceitos um pouco mais elaborados, como, por exemplo, a liberdade econômica, a igualdade jurídica. E o bacana é que de todos os grandes pensadores, um muito relevante para vocês lembrarem dessa sistematização do iluminismo é o Montesquieu. Lembram? Então vou colocar aqui, ó, Montesquieu.
O Montesquieu, para quem não está lembrando, foi aquele que sistematizou a ideia da divisão dos três poderes, dizendo só o poder limita o poder. Então ele está sistematizando uma ideia que veio de lá de trás, na Revolução Gloriosa, que é o liberalismo político. Ele está melhorando um pouco mais o que foi o liberalismo. Tá joia? E por último, pessoal, um último grande momento de origem do liberalismo foi durante a Revolução Francesa, que vocês estudaram esse ano. Para recapitular, a Revolução Francesa ela foi uma revolução contra o absolutismo, favorável às ideias do iluminismo e defendido pelo setor burguês, com ampla participação popular. Legal. Tchutchucos, lembraram? Então a gente vai tentar sempre guardar que durante a Revolução Francesa houve a depuração do liberalismo, a depuração de conceitos. Os conceitos ficaram mais aprimorados. Nasce aqui, por exemplo, o conceito de Constituição, mas a Constituição no sentido de ser uma lei máxima para um país que pudesse reger todos. Aqui temos também um outro conceito aprimorado, que é o conceito de cidadania. É por isso que eu coloquei entre aspas cidadão quando falei da Revolução Gloriosa e o Bill of Rights e por aí vai. Então reparem, do século XVII até o século XVIII, o liberalismo ele passou por várias etapas, tá? Sempre origens. Numa primeira etapa vieram o que nós chamamos de conceitos iniciais, o esboço. Numa segunda etapa vieram os conceitos mais elaborados, a sistematização. E por último vieram os conceitos aprimorados, a depuração. Tá bom? Então quando chegamos no século XIX, o movimento liberal ou a ideologia liberal ela já estava mais organizada, mais lapidada. E ela passou a ser isso aqui, ó. Ela tem como grande significado a teoria da liberdade política e econômica, tá? Só que o detalhe é que dentro desse significado, o que nós chamamos de liberalismo tem uma ideologia muito formada e muito ligada à burguesia, defendendo sempre o quê? Lógico, a liberdade econômica, em que o Estado não se intrometa nessa economia, que a economia possa se livre e desenvolver, isso é muito ligado ao iluminismo. Outra ideologia, o Estado de Direito. E quando eu falo Estado de Direito, eu falo de um Estado que garanta os direitos fundamentais, os direitos naturais. Isso é muito ligado à Revolução Gloriosa, né? Aqui nós temos também a ideologia da divisão dos três poderes, tentando sempre impedir a concentração de poderes. Isso é muito iluminista também. E para finalizar, tipicamente como ideologia desse século XIX, é muito usado pela burguesia como maneira de se proteger e evitar uma democratização da política, o voto censitário. O que é voto censitário, professor? Tchutchucos, tchutchuca, voto censitário é o voto para quem tem dinheiro, é o voto por censo, só participa da política aquele que tem condições financeiras. Tá legal? Agora, tchutchucos, tanto no século XVIII quanto no século XIX, o liberalismo ele teve os seus principais pensadores, tá? E eu separei os três porquinhos do liberalismo, os três grandes teóricos desse movimento, dessa ideologia. Vamos relembrar uns e estudar outros. Vamos lá? Tchutchucos, o primeiro que a gente vai relembrar e estudar é Adam Smith. O Adam Smith ele é muito famoso porque ele é o verdadeiro pai do liberalismo econômico. E tudo isso, tchutchucos, num livro que ele escreveu que é chamado A Riqueza das Nações. E o que ele diz? Tchutchucos, ele diz dentro desse livro A Riqueza das Nações e do próprio pensamento dele, que é o liberalismo econômico, que o Estado ele não pode se intrometer na economia. O Estado ele tem que ser gerador de riquezas ao possibilitar que a economia se livre e desenvolva. O Estado ele tem que proteger a propriedade e a economia agradece porque quando você protege a propriedade, você transforma essa propriedade em algo rentável e, sobretudo, dentro dos preceitos do liberalismo econômico e do livro dele, A Riqueza das Nações, o Adam Smith ele fala que o sistema capitalista ele tem que ter uma divisão do trabalho e uma fixação de salários. Como assim? Ele fala da divisão do trabalho, pessoal, porque ele identifica que quando você tem um operário fazendo uma parte da produção, no final das contas você gasta menos, você encurta o tempo de produção e o lucro é maior.
E a fixação de salário é interessante porque você fixando está fazendo uso dessa mão de obra, você paga por essa mão de obra e ao mesmo tempo você tem isso revertido em lucro. Por quê? Porque o operário trabalha dentro de um sistema que vocês já conheceram, um sistema de fábricas, e no final das contas é barato e consegue fabricar bastante para ser vendido. E outras coisas que ele também defende para proteger o capitalismo aparecem aqui também. A lei da oferta e procura, ele fala do livre cambismo, da livre concorrência. Então, o Adam Smith, como pai do liberalismo econômico, é também entendido como o defensor do sistema capitalista, tá? E aí vai o alerta para vocês. O Adam Smith, pessoal, ele sempre fez parte de um coro dentro do pensamento econômico de que o progresso é sempre bem-vindo, é sempre importante para o avanço do sistema. Tá legal? Próximo pensador, tenho certeza que vocês vão relembrar, alguns vão só estudar, porque não ouviram falar. É Thomas Robert Malthus. Galera, Thomas Robert Malthus tem um livro muito interessante chamado O Ensaio sobre a População, ou aparece às vezes no plural, Ensaios sobre a População. É lá que ele diz que a natureza impõe limites ao progresso. Então ele diz assim, dentro de um país, a quantidade de pessoas, a quantidade populacional é sempre maior do que a quantidade de alimentos. Ele fala que o ser humano ele cresce numa constante PG, enquanto a produção de alimentos cresce numa constante PA. Então sempre vai ter mais gente do que comida. Então ele sempre defende, tchutchucos, a ideia de que você na condição de Estado tem que se preocupar em defender o sistema econômico, defender o progresso. E como você defenderia o progresso? Você defenderia o progresso, por exemplo, olha só que interessante, reduzindo, olha lá, reduzindo a população através do controle populacional, celibato, casamento tardio, um sistema de saúde que não fosse para todo mundo. Ele defende também conflitos, porque o conflito ele indiretamente vai reduzir os problemas econômicos, porque o Estado vai gastar na guerra, mas vai ganhar sempre em troca algo do tipo indenização ou com a venda de armamentos, e diretamente também contribui para a diminuição da população. Tá legal? Então esse é o Thomas Robert Malthus, é aquele que fala que o progresso tem que ter sempre uma defesa, tem que ser sempre defendido, e aquele que defende é o Estado. Tudo bem? E para finalizar, outro cara que muita gente não conhece, outros conhecem e vão relembrar, é o David Richard, ou Davi Ricardo. Galera, Davi Ricardo, ele é o autor de um livro chamado Princípios da Economia Política. E ali ele coloca essa máxima aqui, ó, Lei Férrea dos Salários. O que vem a ser a Lei Férrea dos Salários, pessoal? A lei férrea dos salários é quando você, na condição de dono de uma empresa, sempre tem que pagar o mínimo e necessário para o empregado. Porque fazendo isso, a sua margem de lucro é maior e, por outro lado, você sempre vai forçar aquele empregado a trabalhar. Interessante, né? Ademais, o que ele defende também? Ele defende que o Estado ele tem que proibir a entrada de importados, ele tem que facilitar os exportados. Ele fala de que o que você tem que importar são essenciais e com isso você sempre vai ter uma redução de alguns produtos encontrados no mercado nacional. Ele defende também, pessoal, uma redução dos preços de alimentos. Ele fala que quanto mais barato o alimento, maior a possibilidade daquele empregado que recebe pouco comprar e aí se manter, não se rebelar. E por último, pessoal, ele é um ardoroso defensor de um sistema capitalista, assim como Adam Smith já havia pensado, sem a intromissão do Estado na economia, tá bom? Então tá aí, tchutchugos, os principais pensadores dessa época, pensadores liberais, pensadores que defendem a teoria de liberdade econômica e política e que tanto fizeram, principalmente o Malthus e o David Richard, valer esse tipo de ideologia para consolidar os anseios burgueses. Tá joia? Vamos resolver então algumas questões? Então vamos lá. Pessoal, dá uma olhada nessa primeira questão, questão da exam, famosíssima, né? Mundialmente desconhecida. E a exam, tchutchucos, já começa colocando assim para vocês. Vamos ler. Os economistas liberais do século XIX, aí pensa, quaisquer que vocês podem guardar. O Adam Smith,
o Thomas Robert Malthus, o David Richard. Bom, continua. Frente aos problemas criados pela industrialização, opunham-se aos pensadores socialistas, defendendo o quê? Galera, por enquanto vocês não têm muitos dados sobre o socialismo porque eu não expliquei, mas tem os dados necessários da introdução e os dados necessários da filosofia e sociologia. Os pensadores socialistas defendem sempre o operário, o proletário, e alguns deles, como por exemplo os socialistas científicos, defendem a transformação. Então o texto está colocando o seguinte: o pensamento liberal e os economistas que o defendem são contra o socialismo, porque eles veem o sistema capitalista nessa fase industrial como um sistema importante. É um sistema que mantém o progresso, mantém o otimismo e mantém, sobretudo, uma economia funcional. Então a pergunta é: o que os economistas liberais defendem? Lembraram? Então pensa, o que um liberal defende? É liberdade, né, prof? Isso, liberdade política, econômica, sobretudo aqui nesse século XIX. Joia? Então vamos ler as alternativas. Vamos começar de baixo para cima. Vamos lá? A. Esses caras, esses liberais, defendem a dissolução da sociedade de classes através da revolução social? Não. Galera, quem defende a dissolução da sociedade de classes por meio dessa revolução social aqui dita são os socialistas científicos, tá? A questão não quer sobre socialismo, quer sobre liberalismo. Então, vai lá para D, E tá errada. A luta de classes e a criação de associações profissionais de trabalhadores. Eles são contra a luta de classes, os liberais, né, pessoal? E o Adam Smith ele até falou que existe uma luta de classes, isso é muito natural dentro de um sistema como o capitalista, mas eles não defendem, porque falar de luta de classes é falar da disparidade entre as classes sociais, não é? E outro erro, criação de associações profissionais é uma coisa muito mais ligada ao socialismo utópico, o científico também, mas é muito mais utópico, tá? Então tá fora, a questão não quer socialismo, lembrem-se. Vai para C. Os socialistas, eles são muito ligados ao povo, mas os liberais não, né, prof? Então, parece que a C tem sentido. Fim da livre iniciativa e da propriedade coletiva dos meios de produção. Não está aí na contramão do pensamento socialista? Não, pessoal. Olha lá a pegadinha. Quando ele fala fim da livre iniciativa, ele fala do fim da liberdade de iniciativa de um empresário. É o que a gente chama de fim da liberdade econômica, tá? É uma pegadinha, porque você lê direto e fala, é o fim da iniciativa, é o fim da exploração. E por outro lado, quando ele fala da propriedade coletiva dos meios de produção, na verdade, ele está dando a ideia de que os liberais eles são contra a coletivização. São, mas eles nunca lutaram contra isso. Eles não são contra a luta da coletivização. Eles só não pregam, tá bom? Vai lá para B. Então, não é C, nem D, nem E, pode ser B ou A. B. A propriedade privada, a livre concorrência e algumas reformas. Ô, prof, tem sentido, né? Tirando essas algumas reformas, livre propriedade é típica do liberalismo e do capitalismo e livre concorrência também. Mas algumas reformas, que reformas eles pregavam? Tchutchucos, reformas que dessem sempre apoio e respaldo aos anseios burgueses. Exemplo que eu citei durante a aula, Constituição. Não são muitas, mas essa é uma das reformas, tá? Voto, eles pregam, mas o voto é censitário. Então, algumas reformas. De novo. Ah, prof, então é essa. Não sei. Marca, separa B, vai para A. A diz: abolição do Estado que expressava o modo de produção dominante. Galera, abolição do Estado não, né? Quem prega a abolição do Estado é o socialismo científico. Então tá errada, verdadeiramente a B tá correta. Joia? Exambaba, né, pessoal? Então passamos agora para a famosíssima UFMG. E a UFMG, tchutchucos, traz um longo texto. Vamos lê-lo. Olha lá. A fome parece ser o último, o mais horrível recurso da natureza. O poder da população é tão superior ao poder da terra em prover subsistência, que a morte prematura, com uma aparência ou outra, tem que visitar a raça humana. Os vícios da humanidade são ativos e habilidosos agentes de despovoamento,
mas caso eles falhem na sua missão de extermínio, doenças endêmicas, pestes e pragas surgirão em terríveis sucessões, ceifando milhares e dezenas de milhares de vidas. Interessante, né? Aí ele fala então que a fome parece ser o último, o mais horrível recurso da natureza. Pô, prof, isso aqui lembra muito Thomas Robert Malthus, né? Que hoje nós chamamos teoria malthusiana, de que a população cresce muito mais do que a produção de alimento. Tanto é que aqui embaixo ele fala, mas caso eles falhem na sua missão de extermínio, ou seja, quando a população é muito alta e não tem como você controlar, você tem um problema, né? Galera, então esse texto ele está fazendo alusão ao que vocês acabaram de comentar. Robert Thomas Malthus, teoria malthusiana. Então qual é a alternativa correta? Opa! B de bacalhau. Porque diz a teoria malthusiana, segundo a qual, a população aumenta em razão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce numa progressão aritmética. Resumindo, a população cresce mais do que comida. Tá joia? Essa é baba, né? Galera, é baba, mas aqui é que tá a grande lição. Fiquem atentos ao texto sempre, porque aqui no caso é uma questão de interpretação de texto. Não é só o texto em si, mas a interpretação do texto e a comparação com qual é o autor ou qual a teoria, tá? Então é muito baba identificar que aqui nesse texto você tem uma teoria malthusiana, tá certo? Então vamos olhar a última questão. Pessoal, Universidade Federal de Viçosa, essa é conhecida. Tem um texto, mas não é tão longo. Vamos lá. Exalta o direito de propriedade individual e da riqueza, opondo-se consequentemente à intervenção do Estado na economia. Defende intransigentemente que deve haver total liberdade de produção, circulação e venda. Considera que o homem, enquanto indivíduo, deve desfrutar de todas as satisfações, não se submetendo senão aos limites da razão. Crê no progresso como sendo resultado de um fenômeno natural e decorrente da livre iniciativa, que, ao estimular as atividades econômicas, é a única forma aceitável de proporcionar liberdade, felicidade, propriedade e igualdade entre todos os homens. O texto até parece um libelo, né? Ele parece lindo. Galera, aqui no caso é um texto que defende uma ideologia típica do século XIX. A beleza em si está para quem lê. Quem é que lê e se exalta com tudo isso que está sendo passado? Vamos lá? Exalta o direito de propriedade individual, propriedade privada. Quem se exalta com isso? Continua. Também o direito de riqueza. Quem é que se exalta com isso? Avança. Se opõe à intervenção do Estado na economia. Defende a liberdade de produção, circulação e venda, livre concorrência, livre iniciativa. Olha lá, desce. Fala dos limites da razão, mas dentro dos limites da razão, a razão é sempre a baliza. Gosta do progresso, defende o progresso, livre concorrência. Aí, o Estado que tem que aceitar e defender liberdade, felicidade, propriedade, assim também como a economia. Então, quem se exalta com tudo isso só pode ser quem? O liberal. Então, olha lá, o trecho acima pode ser considerado uma síntese dos valores constitutivos da ideologia política intitulada liberalismo. Entenderam? Então, aqui no século XIX, tomem cuidado, o liberalismo ele vai se transformar numa espécie de defesa dos anseios burgueses e tem muito dessa pegada política. Tá joia? Tchutchucos. Então, a minha despedida tá aqui. Vamos lá? Despedida 1. Leia mais sobre esse assunto no texto. Ali vocês vão ter uma ou outra informação adicional. Feito isso, vá lá para Praticando, na página, ai que medo, 666 e resolvam a questão 4. Boa? Superou esse medo, tchutchucos? Vai lá para Habilidades, página 667 e resolvam a questão 3. E para finalizar, achem lá complementares na página 668 e resolvam tão somente a questão 4. Joia? Tchutchucos, então forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.